TEDx Luande! Uau! Esta foi para ti, Angela. Quando eu pensei em fazer aqui, quando comecei a trabalhar no processo do que seria a minha apresentação e a minha contribuição para esta plataforma que é o TEDx Luanda, eu pensei em falar em várias ideias poderosas que tenho tido ao longo dos anos e com as quais algumas já tive a oportunidade de implementar. Isto é complicado. E pensei em falar em microempreendedorismo e empreendedorismo inclusivo, que é um projeto que eu tenho com a AptStart. Pensei em falar sobre como superei um linfoma, um cancro, através de terapias holísticas como o biomagnetismo, o fisiospec, o reiki e a meditação. Pensei em falar sobre a minha carreira do desaparecido Paulo Pascoal, músico, que tanto me perguntam constantemente. Ou seja, fui fazendo uma lista do que é que eu realmente queria falar e depois dei-me conta de que estava a pôr a atenção toda no exterior e no sucesso de coisas exteriores e queria que esta prestação fosse algo que viesse mais daqui de dentro e que pudesse expor ou fazer entender um pouco mais da minha essência como pessoa, como Paulo, porque, pelos vistos, a ideia que há fora do Paulo como artista ainda não faz completo sentido. Quando entrei neste processo, fiz um trabalho de regressão e foi esta imagem que me veio à cabeça. Esta imagem porquê? Angola sem vergonha, ao contrário do que se pode perceber, que algumas cabeças podem perceber do que tem aqui a dizer, não estou a sugerir que Angola não tenha vergonha, mas sim de eu poder ter o ânimo e a coragem, se calhar em consciência, de falar com vocês abertamente e sem vergonha, porque a vergonha tem sido algo que perseguiu-me durante muitos anos. Uma das primeiras memórias que eu tenho como criança, devia ter para aí 1 ou 2 anos de idade, fazia uma viagem de Luanda a Malange com os meus avós e os meus pais e no aeroporto vi uma mulher vestida assim, levava uma criança às costas, com traje africano, sabatico, pano amarrado, levava até material, devia ser uma zungueira que ia para Malange vender a sua mercadoria. E aquela imagem foi de tal forma forte para mim que eu desatei a chorar, babirranha, a minha família não conseguia perceber o porquê. Depois de levar uns chafadões do meu pai e continuar a chorar, obviamente. Vou já. Ai! Pronto, também já estou a contar a história da senhora, portanto. Depois de levar alguns chafanões, a minha avó Rina, que era educadora de infância, comprou uma boneca, um pano e amarrou-me às costas. Isto agora aqui está difícil. Amarrou-me às costas. E eu fui obrigado a fazer a viagem inteira com a boneca às costas e com o pano amarrado, e foi assim que fiz a viagem toda. Durante a viagem as pessoas perguntaram o que é que eu era e a minha família dizia que eu era uma menina porque até eles tinham vergonha de assumir que o menino levava a boneca às costas. Isto é muito complicado, eu tenho que me livrar desta carga. Esse episódio singular foi a revelação, como dizia há pouco tempo a Sheila, foi um dos sinais que a minha família não quis prestar a atenção enquanto eu era pequeno, porque obviamente é a Glória, é um pouco parecida comigo. Eu ponho ali. A olhar para vocês. E foi a revelação de uma criança que, dentro dos parâmetros sociais em que vivemos ou culturais, era típica. Um menino demasiado sensível para menino
e até gostava de brincar com bonecas. Levei muita porrada. Levei muita porrada do meu pai, que lutava a toda a força. Primeiro filho, primeiro neto, primeiro sobrinho. Tinha uma pressão enorme sobre mim e era impossível impossível não, difícil apenas, porque também não tinham essa preparação para conseguir perceber como podiam lidar comigo. Um dia, o meu pai, depois de uma das porradas, trouxe-me uma carrada de brinquedos e jogou-os no quintal e percebeu que eu não tinha interesse nenhum em brincar com os carros, nem com as bolas, nem com nada. E então pegou num papel e numa caneta e ensinou-me a desenhar. Aquele ato, ao contrário de todos os outros, que eram sempre um pouco violentos, despertou em mim uma necessidade imensa de criar. E graças a Deus que isso aconteceu. A verdade é que esse ato de gentileza do meu pai foi o último que ele teve comigo, porque ele foi numa viagem que nunca mais voltou. Quem bate nisto? Depois do assassinato do meu pai, no IS, eu fui enviado a viver com os meus avós a Malange, cresci em Malange, considero-me malangino. A minha avó levava-me sempre à escola, não é, com ela, porque era educadora de infância, então levava-me para a escola e eu, graças a Deus, durante o período da primária e sempre tive uma boa prestação como aluno na escola, mas sempre também arrastei a responsabilidade de ter que ser o melhor que podia ser. Tinha que ser doutor, tinha que ser alguém, tinha que ter o suficiente para ajudar a minha família, para ajudar os meus irmãos, para ter um estatuto social. A verdade é que, apesar de eu fazer todos os esforços para conseguir esse tipo de estatuto social, é uma coisa que sempre fez-me sentir, ou seja, uma fragilidade grande, enorme minha, que é o que também impediu-me em deixar de explorar a minha carreira artista em Angola, que era uma verdade minha que eu não estava preparado a aceitar, porque nunca tive ninguém com quem sentar, nem na minha família e com os amigos, muito menos, não tinha esse tipo de preparação e depois de tanta porrada ficava complicado, que é... Obrigado, isto é muito mais difícil do que parece. Obrigado. Obrigado. Que cata. Eu também te adoro. Desculpem agora isto. Tem sido um processo, às vezes, bastante doloroso e eu nunca tive a oportunidade de dizer assim para tanta gente, e muito menos em Angola, muito menos angolanos. Né? Portanto, isto é definitivamente um dos maiores exercícios que alguma vez fiz e é por isso que também tive a iniciativa de que fosse aqui, no TEDx. Obrigado. Em 2009,
quando superei o linfoma, que para mim foi uma manifestação física de problemas que eu tinha psíquicos e de bloqueios que eu tinha, que não conseguia chegar lá, simplesmente não conseguia trabalhar e não tive apoio de psiquiatras. Como muito fui ver uma psychic, uma vidente, algo assim, que me explicasse se havia alguma cura. Mas decidi ir numa carreira que até é bem sucedida, como modelo, como cantor, como ator, em Nova Iorque, capital do mundo, com os gays todos à volta, não é? Com os quais, curiosamente, também não me conseguia identificar, portanto, estava ali no meio em que não sabia, né, o que é ser gay, não é? E como é que... o que é que eu fui primeiro, homossexual ou gay? Porque é que uma criança com 1 ou 2 anos tem a palavra de homossexual ou marica, se eu nem conheço atividade sexual ainda, nunca tive sexo com ninguém, porquê que esse termo e porquê a cultura gay, onde é que isso surgiu? São Francisco, movimento gay, o que é isso? Parades. Então, também não estou aqui para fazer nenhum tipo de ativismo de direitos, nem nada disso, porque eu acho que tudo isso só serve para me discriminar ainda mais. Acho que sim, que é um assunto bom para se refletir, não é? Ou seja, eu não sou criminoso, nunca fiz mal a ninguém, não tenho registro criminal em lado nenhum. Tento ser a melhor pessoa que posso ser diariamente, mas há países e nações como Uganda, o Ghana, Rússia, em que pessoas são queimadas por serem gays, não é? Eu, por ser gay, posso ser motivo de chacota. Alguém na rua ter uma atitude desnecessária comigo só porque sou gay, não é? E onde é que está o meu lado humano? Né? E quem vê isso? Né? E até que ponto é que a gente não fica sempre só pelo pré-julgamento e esquecemos de conhecer a essência da pessoa? Então, como eu tinha essas perguntas todas e como também tinha demasiado medo de entrar nesse tipo de conversa com as pessoas, decidi vender tudo o que tinha em Nova Iorque e embarquei numa viagem que é que me traz aqui hoje. Decidi voltar para o continente africano, reconectar-me com Angola, perceber de que maneira que eu podia contribuir para tornar este terreno um pouco mais confortável para mim. E então foi quando surgiu a ideia, com a experiência das minhas viagens pelo continente e com a minha experiência como performer, conhecendo várias comunidades em África, deparei-me que era necessário haver uma diferente abordagem à tradicional solidariedade. E então decidi começar a passar mais tempo nas comunidades e poder contribuir com o que eu sabia nas áreas performativas para dar ferramentas a essas pessoas. O que chamo método RINA, que é um método em alusão à minha avó Rina. RINA quer dizer reconexão imaginativa e este método tem exatamente a intenção de falar o que hoje falou-se muitas vezes, que é de estimular a criatividade. Porque eu acredito que crianças criativas tornam-se adultos capazes de pensar em novas soluções, de quebrar ciclos de pobreza que até agora parecem irreversíveis. Estamos a falar em trabalhar em comunidades que o nível de escolaridade é muito baixo, em que os jovens são pais demasiado cedo, entregam-se ao vício, outros vícios, como a droga, o álcool, também demasiado cedo. Então, como é de rir, a intenção é dar-lhes ferramentas, mas um ensino que é quase que personalizado, que é conhecer a cada uma das pessoas e perceber qual é o talento natural desta pessoa, capacitar esse talento e promover esse talento até com o intuito de o tornar comercial. Rina, reconexão imaginativa, aí está a imaginação, porque a criatividade é tudo, né? Uma criança sem sonhos é uma criança sem futuro, portanto... É esta ideia, é o meu pequeno contributo para poder não só ajudar a mais crianças que sofreram as atrocidades que eu sofri, mas também de ajudar a criar mais crianças que não tenham que recuperar da sua infância. Né?
Peaceful Nation é uma fundação que eu estou a fundar, aqui terá o nome de Fundação Paz, pela primeira vez. É a minha contribuição a Angola, é um projeto que dá-me imenso prazer em apresentar aqui, muito brevemente, em que é uma união minha com artistas de toda a parte do mundo, pessoas que trabalharam comigo antes, das diferentes áreas, desde design, às artes performativas, aos têxteis, a músicos, a tudo possível e imaginário. E então a ideia é trazer este movimento para cá e começar a viajar pelas províncias, pelas aldeias, pelos moceques e tentar contribuir e fazer com que isto seja, fazer aquela diferença ou ser a mudança que nós queremos ver no mundo. Obrigado. Obrigado.